O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Giro de notícias. Notícia do último sábado, dia 27 de julho. Forças Armadas do Canadá juntam-se à operação em busca de acusados por homicídio. Essa história, né, que a gente estava até comentando aqui em off, que um dia vai virar filme ou série, alguma coisa assim, continua. Tá, a gente apenas citou ela no programa passado, a gente mencionou lá um mapa, né, com as distâncias envolvidas. Inclusive minha irmã, né, que reside no Canadá, é casado com um canadense, disse que um dos homens mortos é cunhado de um amigo do meu cunhado, professor lá da UBC, e estão procurando um dos suspeitos no norte de Manitoba, né, uma das províncias canadenses, numa área que tem até urso polar na região. Mas é o Canadá, né? É o que você espera. Se um dia eu for pro Canadá, eu espero desembarcar no aeroporto e ser recebido por ursos. Um abraço de urso. Mas agora falando sério, né? Lembrando, nós temos dois fugitivos que tinham sido dados como desaparecidos inicialmente, e agora eles são fugitivos suspeitos de 3 homicídios, tá, em regiões remotas do Canadá. Um se chama Ken MacLeod e o outro é o Briar Chmegelski. E agora as Forças Armadas vão participar das buscas devido justamente à vastidão do território, das distâncias percorridas, de você ter indícios da presença deles em lugares diferentes. Surgiu até a história de que teve um guarda de trânsito, alguma coisa assim, das chamadas First Nations, né, das comunidades indígenas canadenses, que teria, por acidente, deixado eles passar, alguma coisa assim. Enfim, você tá ganhando contornos assim de realmente filme de suspense. E aí, as Forças Armadas canadenses relataram que vão participar agora das buscas, inclusive com helicópteros, né, pelo ar, tá, para conseguir percorrer todas as distâncias envolvidas. Quem quiser mais informações, acho que a maioria está disponível em inglês, né, infelizmente, não em português, mas para quem, né, quiser ler, procure a informação, porque é uma história realmente bastante chocante. Notícia do último domingo, dia 28 de julho. Ataque do Boko Haram deixa ao menos 65 mortos na Nigéria. Isso, nós tivemos pelo menos 65 mortos, sendo que desses, 23 pessoas morreram num ataque enquanto estavam a caminho de um funeral. Tá? E outras 42 pessoas foram mortas tentando perseguir os jihadistas, tentando resistir ao ataque contra o vilarejo na região norte do país, da Nigéria, na região nordeste, né, para ser mais preciso. E, segundo o governo local, o ataque muito provavelmente foi uma retaliação pela morte de 11 combatentes do Boko Haram, na mão de como se fosse ali uma milícia formada pelos aldeões. Tá? Lembrando que assim, milícia no Brasil tem ganhado outro contorno, né? Ganhou um contorno ali de sinônimo de máfia, basicamente. Porém, milícia, o sentido original da palavra, que inclusive está na Constituição dos Estados Unidos, não é no sentido da milícia que a gente dá no Brasil, é no sentido de você ter um grupo de cidadãos legalmente autorizados, digamos assim, a realizar operações de lei. E ali um grupo de aldeões teria formado uma milícia para atacar ali uma célula do Boko Haram na proximidade. Mataram 11 integrantes, 11 terroristas do grupo, e aí o grupo realizou essa operação em retaliação, segundo o governo local. Ainda na África subsaariana, a fronteira entre a República Democrática do Congo e Ruanda foi reaberta essa semana, tá? Embora nós tenhamos tido a terceira morte por ebola na cidade congolesa de Goma, que fica na fronteira com Ruanda. Né? A gente comentou isso programa passado, retrasado. A OMS já declarou que essa epidemia de ebola
é a pior epidemia da história da República Democrática do Congo, que é uma epidemia com preocupações internacionais, tá? É uma emergência global de saúde, tá? Então, aí tivemos, por exemplo, a Arábia Saudita suspendendo o direito de peregrinação de muçulmanos congoleses para Meca esse ano por conta dessa epidemia, né? E depois a Arábia Saudita disse que iria ressarcir os custos e tal, mas enfim, apesar dessa epidemia, a fronteira foi reaberta, tá? Eu não sei se é um bom sinal ou se isso é algo, né, ainda preocupante, se é uma decisão errônea, não tenho capacidade para julgar isso, porém a notícia é essa, que a fronteira foi reaberta, embora a OMS ainda não tenha retirado o status de emergência de saúde global. Notícia da última segunda-feira, dia 29. Etiópia planta 350 milhões de árvores em um dia para combater crise climática. Agora a gente vai para o chifre da África, né, onde primeiro tivemos essa notícia que, assim, não apenas do ponto de vista simbólico, né, é muito interessante, é muito bonita, é um programa do governo chamado Legado Verde, que a ideia é plantar 4 bilhões de árvores no país nesse verão, e que cada cidadão deveria plantar ao menos 40 mudas. As mudas estão sendo fornecidas pelo governo, cabe às pessoas coletá-las, né, fazer lá o buraquinho no chão, colocar a muda e tudo mais. E a ideia é, no caso da Etiópia também, recuperar a cobertura vegetal do país e recuperar também em relação à questão das secas na Etiópia, né? Lembrando que a Etiópia já sofreu com algumas secas muito fortes nos últimos anos. Segundo as estimativas do governo, no início do século XX, 35% do país era coberto de vegetação. Atualmente esse índice está em 4%. Tá? E aí, para lançar esse programa, o primeiro-ministro da Etiópia, né, o Abiy Ahmed, que a gente já falou bastante sobre ele nos últimos programas, né, já falamos, inclusive, por exemplo, a gente fez um programa recentemente sobre a restauração das relações entre Etiópia e Eritreia. E aí ele e o ministro de Inovação e Tecnologia, o doutor Getachew Mekuria, tá? Eu estou dizendo que ele é doutor porque é como está grafado o nome dele, é como está o Twitter dele, inclusive o Twitter dele é verificado, tá? Ele era ministro de Ciência e Tecnologia, agora ele é ministro de Inovação e Tecnologia, acredito que é o mesmo ministério, apenas mudou de nome. E aí no primeiro dia plantaram 353 milhões de mudas, a ideia é chegar em 4 bilhões. Tá? Então aí uma coisa muito legal, mais uma boa notícia vinda da Etiópia, um país que infelizmente ainda tem uma... A gente sempre comenta isso aqui, né? A imagem da Etiópia, quando você fala a Etiópia, é sempre fome, seca, né? Mas é um lugar com uma história riquíssima, uma história sensacional, que afeta diversos outros países africanos, é a sede da União Africana. E, além disso, no chifre da África, aí agora duas notícias um pouco mais negativas, infelizmente, nós teríamos ontem mais uma rodada de conversas entre líderes das manifestações no Sudão e a junta militar que governa o país, porém isso foi cancelado depois que 5 estudantes foram mortos depois que tropas do exército abriram fogo contra um protesto, contra uma manifestação que estava ocorrendo na cidade de El Obeid. E o grande detalhe é que é o seguinte, esses estudantes eram de 14 a 16 anos e eles estavam uniformizados, eles estavam com o uniforme das escolas públicas sudanesas. Tá? Então isso acabou gerando muito ultraje, né, nas pessoas. El Obeid é uma das maiores cidades do Sudão, inclusive é a capital ali do estado do norte do Sudão, tem mais ou menos 400 mil habitantes, e aí as novas conversas foram canceladas, né, como consequência desse evento. Tá? Infelizmente, né, tivemos aí mais um episódio trágico. E também a gente comentou, não me lembro agora se foi no último programa, no programa retrasado, que nós tivemos mais um atentado à bomba em Mogadishu, reivindicado pelo Al-Shabaab.
e que havia deixado o prefeito de Mogadishu, alguns políticos feridos. O prefeito de Mogadishu faleceu ontem, dia 1º de agosto, por conta dos ferimentos devido a esse atentado. Ele havia fugido do país durante a Guerra Civil, né? Ele era um refugiado, ele residiu em Londres. Ele em Londres, inclusive, chegou a ser vereador de Londres, né? Como ali representando justamente a comunidade anglo-somali, digamos assim, e ele retornou ao seu país em 2008 e acabou falecendo dos ferimentos em Doha, no Catar, onde ele estava sendo tratado. Então, infelizmente, aí, e para quem quiser, a BBC fez ali uma mini biografia dele, né, contando a sua trajetória política, inclusive ali como parte, né, dos acordos, dos esforços para um acordo de paz na Somália. Ainda na última segunda-feira, Senado não derruba veto e Trump poderá vender armas à Arábia Saudita. Como, né, a gente já mencionou aqui várias vezes, algumas notícias, né, relacionadas aos Estados Unidos, algumas decisões do Trump são derrubadas no Congresso, porém ele veta, né, a derrubada, digamos assim, ele mantém a sua decisão anterior, e aí quando ela retorna, para você derrubar o veto do presidente, você precisa, não da maioria simples, mas da maioria qualificada, 2/3, a oposição, né, a não ser que, sei lá, aconteça algum assunto muito polêmico, né, não vai conseguir articular 2/3 dos votos, então o Donald Trump manteve, né, a lei que mantinha a venda de armas para a Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. Ela havia sido derrubada, né, por represália ao uso dessas mesmas armas na Guerra Civil Iemenita e também por conta do assassinato do Khashoggi. E aí, as vendas, nesse caso específico aqui, vão totalizar cerca de 8 bilhões de dólares. E aí, depois, quando o Trump, no contexto do caso Khashoggi, manteve, né, disse, vou manter as relações com a Arábia Saudita, porque elas são muito importantes e são centenas de bilhões de dólares de contratos militares, só para esclarecer para caso alguém fique confuso. Essas centenas de bilhões de dólares são os totais e de pré-acordos, né? De acordos que estipulam, olha, tem a possibilidade dessa compra para tal ano e tudo mais. Mas a parte concreta é fatiada, é pouco a pouco. Tá? Nenhum país vai botar 300 bilhões de dólares no dia para a noite na mesa para comprar armamentos. E ainda em relação Estados Unidos e Arábia Saudita, duas notícias. A primeira é que os advogados, tá, isso saiu no New York Times, já diria Jorge Ben, que os advogados dos acusados pelos ataques de 11 de setembro entraram com um pedido coletivo de que as confissões dessas pessoas devem ser descartadas porque eles sofreram tortura, tá? Lembrando, o caso está parado, tá? Desde 2012, tá? Ele ainda está sendo revisto, enfim, nós tivemos várias confissões e tudo mais, tá? É um caso gigantesco. Vamos lembrar de outra coisa, que é muito importante nessa história, que a gente comentou lá no primeiro ano do programa, acho. Você teve aquela lei nos Estados Unidos que permitiria que cidadãos dos Estados Unidos entrassem na justiça pedindo indenizações contra países acusados de financiar grupos terroristas que tenham realizado ataques que tenham afetado esse cidadão. Então vamos supor, o que eu quero dizer com isso? Uma pessoa teve o seu pai ou mãe, enfim, morto no ataque de 11 de setembro. Essa pessoa poderia, então, processar algum país que fosse provado que financiou, participou, algum governo que participou desse ataque. Com essas confissões e aquele relatório secreto do Senado dos Estados Unidos, estava-se chegando à conclusão que as pessoas, os parentes das vítimas, poderiam processar a Arábia Saudita. E aí a Arábia Saudita, inclusive, fez aquela ameaça lá, com aquela bomba econômica, de jogar os dólares que a Arábia Saudita tem no mercado do dia para a noite, fazendo o dólar perder valor. Né?
para quem não se lembra, ou para quem é ouvinte mais recente, vai lá em xadrezherbal.com, digita lá na busca, a gente já tratou sobre esse assunto. Então, o caso do 11 de setembro, ele está parado não só por questões jurídicas, mas também por questões políticas, tá? E o fato é, o New York Times teve esse furo de reportagem de que os advogados vão pedir a anulação das confissões baseadas em depoimentos de integrantes do programa de extradição, detenção e interrogatório, que é o nome jurídico do programa de tortura da CIA e do FBI realizado nos últimos, né, nos anos ali da chamada Guerra ao Terror. E, a partir de depoimentos de integrantes desse programa, vão dizer, olha, esses integrantes aqui, esses militares, estão confirmando que teve tortura. Ou seja, nossos clientes foram alvo de tortura, logo as confissões deles devem ser anuladas. Isso vai dar uma polêmica gigante, tá? Quando o caso voltar à tona. E, finalmente, essa semana, tá? As autoridades dos Estados Unidos, no dia 31, disseram que o Hamza Bin Laden, o filho do Osama Bin Laden, muito provavelmente está morto, tá? Ele teria sido morto em operações dos Estados Unidos nos últimos 2 anos, tá? Ele que tinha uma recompensa de $1 milhão por informações sobre o seu paradeiro, tá? Ele que seria, inclusive, teria sido preparado pelo pai, pelo Osama Bin Laden, né, como o seu eventual sucessor à frente da Al-Qaeda. Tá? Lembrando que o Osama Bin Laden, ele tinha, né, vários filhos e tudo mais, e o Hamza Bin Laden especificamente, ele teria nascido por volta de 1991, tá? No Afeganistão. Tá? Ele não nasceu na Arábia Saudita, nasceu no Afeganistão. Tá bom? Então, aparentemente, né, também está morto, porém não foram divulgadas mais informações sobre o local da morte, sobre como foram as circunstâncias do corpo, que nem quando, né, no Osama Bin Laden nunca foi revelado nada, né, nunca teve uma imagem do corpo, alguma coisa assim, e isso é combustível de um monte de teoria da conspiração. Notícia da última quarta-feira, dia 31 de julho. Mais de 900 crianças migrantes foram separadas dos seus pais nos Estados Unidos no último ano. Falando agora dos Estados Unidos em relação à imigração, isso veio de um levantamento de uma entidade de direitos civis, e a grande questão disso é o seguinte: esse dado, esse número, é a partir do momento em que o governo Trump disse que não faria mais a separação entre menores e seus pais, tá? Que foi a partir ali de 6 de junho de 2017, tá? Então, no último ano de 2018, nós tivemos pelo menos 900 casos desses, tá? E, segundo o Departamento de Segurança Doméstica, né, o Homeland Security, a separação de crianças e seus pais ou tutores legais na hora de cruzar a fronteira é algo excepcional. A maioria se deve àqueles em que adultos cometeram algum tipo de crime, tá? Porém, esse número, ele, só para deixar claro, ele é de 26 de junho de 2018 a 29 de junho de 2019. Tá? Ou seja, o último ano corrido, digamos assim, não é o ano de 2018. Então, essa foi a resposta do governo dos Estados Unidos, porém, de qualquer maneira, o debate, né, voltou aos Estados Unidos, já que o governo tinha dito que não faria mais, né, esse tipo de coisa. Além disso, também em relação a migrantes, o governo dos Estados Unidos chegou num acordo com a Guatemala, tá, para que na Guatemala pessoas que tentem chegar aos Estados Unidos passem por processos de triagem, tá? A questão é que se migrantes que passarem pela Guatemala, né, e chegarem nos Estados Unidos, os Estados Unidos vai poder mandá-los de volta para a Guatemala, dizendo que a Guatemala é um terceiro país seguro, né, um safe third country. A questão é que a Guatemala, ela, por ser uma rota, né, de salvadorenhos, hondurenhos, ela também já está ficando com suas instalações saturadas,
né, de pessoas que buscam migrar para os Estados Unidos pela América Central. Então muita gente está dizendo que na verdade vai apenas transferir o problema para Guatemala e varrer para debaixo do tapete. Uma outra notícia foi que um arquiteto mexicano chamado Ronald Rael ele instalou gangorras, né, na cerca, né, ali um muro vazado que separa ali parte da fronteira entre México e Estados Unidos. Ele, que vive na Califórnia, inclusive, né, colocou na divisa entre Sunland Park, Estados Unidos, e Anapra, no México. Tá? Segundo ele, a ideia é mostrar que o que uma pessoa faz de um lado gera impacto no outro. É exatamente como uma gangorra, sobe e desce. E, para fechar essa parte dos Estados Unidos e imigração, uma boa notícia, o governo Trump estendeu ontem a proteção que vai permitir que cerca de 7 mil sírios permaneçam nos Estados Unidos pelos próximos 18 meses. Tá? Não sei se o prazo permitido pela lei, se tem alguma questão jurídica envolvida para o fato de ter um prazo definido, tá? Ou se for uma escolha política. Porém, de qualquer maneira, esses cerca de 7 mil sírios que residem nos Estados Unidos tiveram sua permanência estendida a pelo menos até março de 2021. Abrindo o mais longo dos meses, notícia de ontem, quinta-feira, 1º de agosto. 2 ataques com míssil, drone e carro-bomba matam ao menos 32 no Iêmen. Isso, foi uma série de ataques em Aden, né, cidade bem no sul do país. Tem o Golfo de Aden, né, extremamente importante do ponto de vista geopolítico. E os ataques foram assumidos pelos Houthis, né, os rebeldes xiitas, que são apoiados pelo Irã, que lutam contra o governo iemenita, que é apoiado pela Arábia Saudita. A maioria das vítimas foram policiais, já que os alvos foram um quartel e uma blitz, digamos assim, né, um bloqueio ali de fiscalização em estradas. Também ontem, candidatos democratas realizam debate tenso nos Estados Unidos. Isso, nós tivemos um debate, né, com ali 10 candidatos democratas, né, que a gente já comentou aqui que eles vão ficar se matando. Já diminuiu um pouco, né? Isso, mas enquanto o Trump navega de boas, participaram, né, senadores Michael Bennet, ex-vice-presidente Joe Biden, senador Cory Booker, ex-secretário Julian Castro, prefeito de Nova York Bill de Blasio, a deputada Tulsi Gabbard, a deputada Kirsten Gillibrand, a senadora Kamala Harris, o governador Jay Inslee, que é governador de Washington, o empresário Andrew Yang, tá? Yang de Y-A-N-G, tá? O nome coreano não é Yong de Yang de jovem. E também os senadores Bernie Sanders e Elizabeth Warren, tá? Então tivemos aí, né, todo mundo aí participando e tivemos, como eu disse ali, meio que todo mundo se unido para bater no Joe Biden. Por quê? Porque o Joe Biden é o nome preferido do Partido Democrata. Eles querem repetir a burrada que fizeram com a Hillary. É o establishment. De colocar alguém que já faz parte do partido, é um nome conhecido, é uma cara de pastel, que não diz nada, com todo respeito. E que tá com todo respeito aos pastéis. Está com uma grande rejeição com as comunidades afro-americanas, né? E quem se destacou mais foi a Kamala Harris e também o Cory Booker, criticando ele por questões de criação de políticas criminais, e ambos batendo também na questão do Joe Biden sobre questões raciais. Porque né? Ambos são afro-americanos. Isso, e querendo colocar que o Joe Biden, na verdade, ele assim, isso daqui é uma expressão, tá? Mas que ele seria meramente ali um Donald Trump mais bacanudo, né? Digamos assim, tá? O Bernie Sanders batendo muito na questão da economia, batendo muito na questão da pobreza. Também da questão humanitária em relação aos imigrantes. Imigrantes e Porto Rico também, né? Então, assim, de qualquer maneira, eles vão ficar lá se matando entre si. Não sei a que ponto eles vão chegar,
né? Muito provavelmente o Bernie Sanders, né? Ele vai lançar uma candidatura, mesmo que não seja pelo Partido Democrata, talvez como independente. Mas quem está correndo muito forte, né, com os debates é a Kamala Harris, justamente. E querendo ou não, a Kamala Harris, se ela for candidata, ela é uma das mais jovens, né, dos pré-candidatos democratas. A Tulsi Gabbard é bem mais jovem, mas também por isso acaba sendo, né, taxada de inexperiente e tudo mais. Mas quando a gente compara com os outros favoritos do Partido Democrata, como o próprio Joe Biden, o né, Bernie Sanders. Assim, se a eleição for, a gente já falou isso, se a eleição for Trump, Biden e Bernie Sanders, vai ser a eleição mais velha da história dos Estados Unidos, né, de candidatos mais velhos. Né? Também graças aos avanços da medicina, é claro. Além disso, notícias internas dos Estados Unidos, né, nós tivemos na segunda-feira, dia 29, o Donald Trump atacando o reverendo Al Sharpton, tá? Que ele foi pré-candidato democrata à presidência em 2004, e o Trump disse que ele é um trapaceiro que odeia brancos e policiais. Conheço ele há 25 anos, tá? O Sharpton disse que o ataque do Trump foi um sinal de intolerância e de racismo. E sim, ele pode me chamar de encrenqueiro porque eu crio problemas para intolerantes, tá? Por que isso, né, aconteceu? Porque o Sharpton rebateu alguns comentários do Trump que disse que Baltimore atualmente é uma bagunça infestada de ratos onde nenhum ser humano desejaria viver, tá? Então, assim, palavras pesadas, né? Complicadas, né? E aí você teve ligações, né, do Trump com o Michael Steele, que foi presidente do Comitê Nacional do Partido Republicano, foi vice-governador de Maryland. Ele apresenta, né, o Sharpton apresenta um programa de entrevista no canal MSNBC, em que ele falou com o Steele e tudo mais. Então, assim, né, mais polêmicas em relação a acusações de racismo, né, essa própria frase, né, de Baltimore é um lugar cheio de ratos. O que ele quis dizer com ratos? Ele estava se referindo ao animal, ao roedor? Ou ele está chamando alguma categoria de pessoas de ratos? Ou ele é fã da série The Wire, que tem um bando de informantes que são chamados de ratos? Pode ser. Que se passa em Baltimore. Ou ele gosta do Mestre Splinter. Também. Enfim. Então, aí, ainda nessa toada, aí nós já tivemos duas notícias internas nos Estados Unidos, aí com uma ligação, né, definitiva em relação a temas racistas. Uma delas foi que um racista de 19 anos, chamado Santino William Legan, ele invadiu a Festa do Alho na cidade de Gilroy, que fica a 120 quilômetros ao sul de São Francisco, disparando contra os frequentadores. 3 pessoas morreram, um homem na casa dos 20 anos, uma adolescente de 13 e uma criança de 6 anos. Tá? Outras pessoas ficaram feridas, inclusive a avó da criança de 6 anos. Tá? Ele estava com um fuzil semelhante ao modelo AK-47 e ele foi morto por 3 policiais que estavam no local. Além da sua identidade, mostraram que ele postou numa rede social comentários dizendo que cidades superlotadas abrem mais espaço para hordas de mestiços e imbecis do Vale do Silício, e dizendo que ele, defendendo ideias do livro Might is Right, né, que é um livro do século XIX, ali no auge do darwinismo social, basicamente dizendo que a fraqueza, né, os defeitos das pessoas seriam uma fraqueza genética, que pessoas fracas podem ser eliminadas, que a raça branca saxã é superior e que as mulheres são propriedades dos homens. Tá? É um livro bastante conhecido porque, como eu disse, ali o auge ali do darwinismo social. E finalmente, né, então, felizmente ele foi, né, neutralizado antes que pudesse fazer mais, porém, infelizmente tivemos 3 mortos, incluindo aí uma criança pequena, que foi algo que foi destacado, inclusive, pelo próprio Donald Trump, quando ele tuitou sobre o assunto. E aí, outra notícia que está levando bastante controvérsia nos Estados Unidos, foi que foi publicada uma gravação de uma conversa telefônica entre Richard Nixon, tá, então presidente dos Estados Unidos,
e Ronald Reagan, então governador da Califórnia, tá? Em 1971, outubro de 1971. Tá? Eles estavam falando sobre um voto na ONU sobre Taiwan, reconhecimento ou não de Taiwan, e aí o Ronald Reagan falou assim: ver aqueles macacos dos países africanos, malditos sejam, eles nem sabem usar sapatos direito. O Nixon deu risada e disse: é o rabo sacudindo o cachorro, né? É o rabo sacudindo o cachorro. Tá? Essa gravação na íntegra foi publicada pela primeira vez, já que os arquivos nacionais africanos retiravam os comentários racistas desde quando a gravação tinha sido tornada pública, né? O arquivo na íntegra foi acessado pelos arquivos nacionais até por conta, depois da morte do Reagan, em 2004. E aí, hoje, a filha do Reagan, tá? A Patty Davis, escreveu uma carta dizendo que não tem defesa, não tem racionalização, não tem explanação possível para o que o meu pai diz. Eu estou sempre preparada para defender o meu pai, porém, eu não posso falar nada defendendo, né? Sobre o que foi dito ao telefone. Esse não é o homem que eu conheci. Tá? Então, assim, ela basicamente disse que, né, eu queria poder imediatamente voltar no tempo antes de ouvir a voz do meu pai dizendo essas palavras. Tá? Então, né, a própria filha dele disse que não tem defesa o uso dessas palavras pelo ex-presidente dos Estados Unidos. Lembrando que quando ele era governador da Califórnia, perseguiu sistematicamente o Partido dos Panteras Negras, inclusive indo contra a segunda emenda da Constituição. Isso, é uma coisa que é sempre curioso de lembrar, que o Ronald Reagan, que depois virou um símbolo republicano e tudo mais, ele foi autor da lei mais rígida sobre posse de armas da Califórnia como governador por conta dos Panteras Negras. Que foram fundados em Oakland, ali na região da Bahia, né? Da Bahia de São Francisco, não da Bahia do Brasil. E outra coisa que a gente sempre comenta é que o Ronald Reagan ele começa a carreira dele no Partido Democrata e depois ele vai para o Partido Republicano, naquele momento em que, né, as questões dos direitos civis nos Estados Unidos acabavam influenciando bastante a política, né, a orientação partidária nos Estados Unidos. Abaixa o volume porque lá vem Breaking News. Rapper A$AP Rocky é libertado temporariamente na Suécia. E aqui a gente aproveita e faz uma errata, né, Felipe? Isso, vários ouvintes nossos comentaram, como por exemplo o Leandro Rocha, de que eu falei que o A$AP Rocky ele foi preso na Suécia, ele foi detido na Suécia por conta de uma briga numa boate. Peço desculpas pelo erro, porque na verdade ele estava andando pelo centro de Estocolmo, e duas pessoas começaram a seguir ele e o staff deles, seriam ali stalkers, fãs um pouco mais empolgados, seguiram eles por alguns quarteirões e, segundo o cantor, né, e sua defesa, esses dois caras que estavam seguindo, que começaram a briga, por quê? Porque eles assediaram uma mulher. E aí um segurança tentou intervir e eles agrediram o segurança e aí sim começou a briga. Tá? Então não foi numa boate, foi na rua porque eles estavam sendo seguidos por dois, talvez, fãs entusiasmados, né? Dois stalkers, enfim, dois brigões de qualquer maneira, né? Dois hooligans, digamos assim. E aí ele foi libertado provisoriamente até que ele seja julgado no dia 14 de agosto. Tá? Até lá, ele não vai poder sair da Suécia.